Olá, estamos começando mais um programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. E como vocês sabem, eu sou o Thiago Hermano, jornalista e networker, e todas as semanas nós teremos uma convidada ou um convidado especial aqui no estúdio para bater um papo sobre relacionamentos, carreiras, pessoas, como desenvolver-se melhor para que você atinja o seu potencial. Como vocês sabem, para nós aqui do Conexão Corporativa, relacionamento é muito mais do que apenas dinheiro. E hoje quem vai falar um pouco sobre esse tema, como vai explorar um pouco mais a temática liderança, oportunidades e desafio, é o Edgar Amorim, que é analista comportamental e coach executivo. O profissional certo para falar com quem pretende se tornar líder ou para líderes hoje de equipes, de processos, de projetos e que podem aí ganhar mais algumas experiências nesse bate-papo. Edgar, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Corporativa. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui discutindo esse tema. É um tema bastante interessante atualmente, porque está todo mundo muito perdido em que rumo tomar na vida com tantas informações chegando no dia a dia, né? Bom, para começar, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua carreira, de onde você vem, como você se tornou um analista comportamental e como você caiu como coach executivo. Minha formação primeira é engenheiro eletrônico, né? Poxa, não tem nada a ver. Mas eu sempre gostei muito de comportamento, de psicologia. Eu queria, depois que terminasse a faculdade de engenharia, fazer um curso de psicologia. No entanto, quando terminei a faculdade, você vai trabalhar a vida profissional, né? Então, você vai buscar exercitar o que você aprendeu e foi o que eu fiz, né? Eu cheguei até o ponto de trabalhar em multinacional aí, americana, europeia, na área de redes de computadores, onde eu acabei me especializando. Pode contar quais são? São empresas que já foram incorporadas por outras, né? Eu trabalhei numa empresa que chamava-se Cabletron, onde eu tive uma experiência muito interessante em termos de gestão de empresa. Os americanos diziam que a empresa era estilo, os gestores trabalhavam no estilo cowboy, né? Lá não tinha mesa de reunião com cadeiras ao redor, era mesa alta, você tinha que discutir o tema e sair dali resolvido em poucos minutos. Nada de sentar, cafezinho, nada disso, né? E era uma empresa muito direta, vertical, facilmente você chegava nos donos da empresa, né? E a prioridade deles era atendimento para o cliente. Então o cliente tinha o melhor atendimento do mundo. Então foi uma experiência muito rica, porque eu consegui ver que a gente efetivamente conseguia oferecer um serviço e um produto de qualidade sem muita burocracia, processos demasiados, nada disso. E por a empresa ser muito assertiva, direta ao cliente, os funcionários vestiam a camisa como eu nunca vi em outro lugar. Então todo mundo era a empresa, né? Depois que passou do primeiro bilhão de venda, os donos venderam a empresa se dividiu em 4. Depois essa área se transformou numa empresa chamada Interas, que foi comprada por uma chamada Extreme, que está por aí tentando sobreviver no mercado que o mundo mudou de redes, né? E eles continuam fazendo caixinha de rede, né? Então essa é uma visão que se perdeu aí ao longo do tempo, né? Quando você fala que mudou rede, já emendando, quais são os novos perfis de redes ou de formatos que você verifica serem importantes para qualquer profissional estar conectado? Você está falando em termos de rede, porque quando eu falei de redes de computadores, né? Eu estou falando de outra rede. Aqui a gente da rede de relacionamento, relacionamento, né? Exatamente. Então, com a possibilidade de internet, né, que a internet criou, você está sempre ligado, né? E aí você passa a sofrer de uma dificuldade que é qual o caminho seguir, qual rede se conectar, né? A palavra do momento é networking. Realmente é uma realidade, né? Que vem junto com outra palavra que eu gosto de citar, que é empatia. Então, é conhecer bem as pessoas e entender um pouco do que elas querem para alinhar uma discussão a esse respeito, né? Então, existem vários tipos de rede, de eventos que a pessoa pode estar participando, mas uma coisa que é importante atualmente é a pessoa se descobrir como pessoa, ter um autoconhecimento.
Porque como o relacionamento é muito forte entre as pessoas, então você tem que se conhecer bem para conseguir obter um relacionamento legal, né? Então, qual rede se conectar? Procurar o que mais esteja próximo da sua área, né? Existem redes de CEOs, existem eventos de CEOs, existem eventos de CIOs para diretores de tecnologia, existem eventos mais abertos, genéricos, existem entidades existe um Endeavor que trabalha muito para quem nunca foi do ramo corporativo ou empresarial ou teve que fazer gestão de empresa, é um ponto legal para se manter contato, que eles fazem trabalho de networking também. Mais recentemente eu descobri uma rede que é uma rede de sêniores, né, para o pessoal de mais idade, passou a existir, tem já há um ano, eventos de relacionamento para o pessoal da cidade, para troca de informação e até ajuda para se localizar em termos de, ou se recolocar em termos de atividade, né? Não vamos falar de emprego, que emprego é algo que pelo jeito está se acabando. Você é o trabalho e você vai se oferecer para várias pessoas, essa que tem sido a tendência, né? Então, assim, qual rede se conectar? Existem várias. A questão é procurar qual é que está mais associado com a linha de trabalho que você quer seguir. Bom, a gente está falando aqui um pouco sobre liderança. Hoje, no momento atual, no cenário atual em que você mesmo já comentou, muitas mudanças sociais, culturais, profissionais. E aí, hoje, ser um líder, o que você diria para um líder atual, né, sobre como ele pode entender o que vem aí pela frente e o que está acontecendo? Tá, antes de responder a sua pergunta, deixa eu só terminar a falar de mim. Depois da engenharia, aí eu acabei adentrando para a formação de humanas, né? Eu cheguei a fazer pós-graduação na área de psicologia, sociologia, antropologia. Depois fiz 3 formações em coaching e acabei me associando com uma empresa americana aí para fornecer recursos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento, principalmente baseado em comportamento. Voltando à sua questão a respeito da liderança hoje em dia, no passado, né, era tudo quadradinho, tinha suas gavetinhas, né, a pessoa trabalhava e tentava arrumar, galgar uma liderança, a subir de cargo, uma coordenação, supervisão, gerência, tinha até subgerência, tinha tantos nomes, né, para as diversas fases e etapas das pessoas dentro da empresa, mas hoje as empresas ficaram muito enxutas, né, as coisas estão muito rápidas, então se busca o resultado de uma forma muito intensa. No entanto, tem muita gente fazendo isso. Agora, para uma pessoa que quer ser líder, a primeira coisa que ela precisa fazer é se conhecer, né? E existem várias ferramentas para se conhecer, existem até avaliações que permitem que a pessoa se conheça. Porque quando a gente nasce, né, vem aquela pergunta, será que a gente sabe quem a gente é? Quando a gente nasce, a gente já tem muita coisa criada ao nosso redor. A gente já tem a roupa, já tem o beijo, já tem o quarto, já tem o nome. E nada disso foi a gente, efetivamente, que criou e que trouxe. E a gente cresce trazendo muitas coisas para a gente que a gente acaba achando natural. Valores, necessidades, crenças. E a gente passa a achar que o mundo funciona do jeito que a gente imagina, né? O bebê, quando nasce, ele se acha o centro do mundo, né? Daí, quando a comida dele começa a ir embora, ele começa a perceber que alguma coisa está estranha. E aí que ele começa a tomar posse da existência de mais pessoas, outras coisas ao seu redor. E dependendo da criação, do desenvolvimento, essa pessoa pode ter muito desse narcisismo interno e achar que o mundo é do jeito que ela pensa. Ou seja, você pode crescer um adulto mimado. Pode crescer um adulto com diversos comportamentos que pode seguir essa linha. Que pode prejudicar atualmente a sua vida, naturalmente. Certamente, né? Porque a primeira coisa que um líder tem que ter é perceber que existe o outro e que ele precisa trabalhar para o outro render o trabalho que ele precisa. Primeira dica muito valiosa essa, né? Perceber o outro, deixar o seu ego de lado, mas para deixar o seu ego de lado, você primeiro realmente precisa centrar-se, né? Centralizar-se, entender quem você é na atualidade. Eu diria, né? até ter uma certa humildade, né? Eu não sei se seria legal usar essa palavra, que eu falo assim, mas e aí, você vai ser humilde com alguém? Dá licença. Não é nesse sentido. Isso, né? É no sentido de reconhecer que você precisa se descobrir.
Eu trabalho muito com uma abordagem de um psicólogo americano chamado William Marston, que fez uma pesquisa, né? Hoje tem muito achômetro, todo mundo acha tudo, né? Eu até digo que essas pessoas sofrem da síndrome do quarto, né? Porque dentro do seu quarto você pode tudo. Você pode tudo, pensar o que você quiser. E aí tem uma janelinha na sua mão, né? O smartphone lá, que você não percebe que tem um mundo gigantesco do outro lado. Então você age para o mundo como se você estivesse dentro do quarto. É do jeito que eu quero. Então tem muito achômetro. Então tem muita teoria criada sem base. O Marston não, ele desenvolveu uma pesquisa e constatou. No mundo, a população mundial ela tem 4 comportamentos que se destacam. Então é importante essa teoria, né, chamada de DISC, que tem até uma avaliação para se perceber. Então talvez esse fosse uma primeira avaliação que um líder deveria fazer. Quem sou eu? Eu sou muito direto? Porque às vezes a pessoa ela é tão direta e ela acha que todo mundo deve ser assim. Só que do outro lado tem alguém que é mais pensativo e recebe isso como uma falta de educação. Então as confusões começam a acontecer aí, né? O líder que seja muito direto, ele vai lá dar ordem, o outro fala, poxa, mas ele podia ser um pouco mais ameno, né? Acho que ele está tendo algo contra mim. E aí o relacionamento começa a virar uma questão pessoal. E isso atrapalha por demais o rendimento da produtividade da empresa, né? Das atividades que acontecem. Então o líder tem que começar por aí, começar a se conhecer, se entender, fazer uma análise, perceber que ele tem pontos muito fortes, pontos que podem ser problemáticos, né? E aí existe uma tendência muito grande do ser humano de achar que isso é certo, isso é errado, né? Se autoconhecer não significa que você vai achar o certo ou errado, significa que você vai achar como você funciona. E aí, dependendo da situação, se você pode agir certo ou pode agir errado, né? Se você tem uma tendência natural, o ser humano age automaticamente até para a economia de energia do nosso cérebro, muita atividade que a gente faz cai no natural, cai no automático, perdão. E esse automático é a tal zona de conforto que o pessoal fala, né? Naturalmente eu reajo assim. Então, recebeu uma ação, ele dá a reação imediatamente. Dependendo do caso, pode ser uma reação boa ou ruim. O que vai indicar se é bom ou ruim é a situação que a pessoa está, né? De repente, ela quer dar uma resposta muito rápida para alguma questão que foi efetuada, mas o que se queria era um conjunto de opções, e não uma resposta única, né? Queria-se uma reflexão, não necessariamente uma resposta. Já ouvi isso de alguns profissionais. Nossa, eu sou rápido para responder as coisas. Mas será que o processamento daquela informação necessitava de agilidade ou realmente de uma análise profunda, né? Exato, e aí que as pessoas se dividem nos diversos tipos, 4 estilos, digamos assim, que se você vai fazer um planejamento, tem algumas pessoas que adoram, né? Ficam planejando a vida inteira também. Os criativos, né? Também isso, fica planejando a vida inteira, também não serve planejar a vida inteira, né? Escolher nome de empresa, vamos escolher, vamos planejar essa escolha. Vamos, eu já vi um consultor falando assim, bom, eu já vi muita empresa começando o seu plano de negócio pela missão e visão. E eles passam 6 meses falando da missão. Peraí, não é assim, né? Você tem que efetivamente ter um tempo para pensar, mas tem que ter um tempo para resolver também. No próximo bloco, gostaria que você continuasse a falar sobre esses outros perfis, e aí sim nós vamos aí direto entender liderança hoje. E aí, é bom, é ruim, é uma boa oportunidade para quem quer começar a desenvolver-se e para chegar à liderança? A gente vai para um rápido intervalo aqui no programa Conexão Corporativa e daqui a pouco a gente volta com o Edgar Amorim, que é analista comportamental e coach executivo. Até já! Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. E estamos de volta com o programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Como vocês sabem, nós sempre discutimos temas de alta relevância para que você, que está nos ouvindo, consiga aproveitar melhor as dicas, as informações dos especialistas que passam por aqui
para a sua vida e também para a sua carreira. O tema de hoje tem a ver com liderança, oportunidades e desafios. E quem está aqui contando para a gente um pouco sobre como desenvolver essas habilidades é o Edgar Amorim, que é analista comportamental e coach executivo. Edgar, no primeiro bloco você contou um pouco sobre a sua trajetória, até interrompi, né, e fiz uma pergunta no meio, depois você voltou e mostrou como você tem conexões com várias áreas, né, a área de ciências, ciências exatas com depois humanas, e isso deu uma liga muito interessante, né, e você acabou indo muito para a área comportamental porque você vê uma necessidade grande de desenvolver seres humanos. Você está falando sobre perfis comportamentais, né? Então tem alguns especialistas já passaram por aqui, já falaram sobre DISC, já trouxeram, mas a forma como você está expondo é interessante. Tem perfis que muitas vezes são agressivos por serem diretos, objetivos. Eu tenho muito esse perfil, né? Eu tento no dia a dia melhorar esse processo porque as pessoas acham que é muito bruto, às vezes é direto, é conciso, preciso. Não, peraí, mas é que na minha cabeça eu já formulei isso, eu já estudei isso um bom tempo. Só que algumas vezes é necessário ouvir as opiniões, né? Eu tive o prazer de conhecer um dos especialistas, um dos maiores especialistas em administração e relacionamento humano, que foi professor do Barack Obama. E ele mesmo dizia que o Obama só tomava decisões após ouvir todas as pessoas da equipe. Ele não chegava determinando, ele ouvia do office boy até a diretora geral dele, né, que atuava com ele. E depois ele tomava suas decisões. Ou seja, é uma forma de adquirir conhecimento coletivo e você entender quais são os gaps que você não percebeu para a tomada de decisão. Mas às vezes acontece também o contrário, né? Você está falando da parte comportamental, né? Só retomando, como conseguir manter-se democrático, ao mesmo tempo fazendo com que a empresa movimente-se de uma forma dinâmica, sem perder o timing das coisas. Os outros perfis que você tem para trazer, eles trazem um pouco dessa análise? Essa questão de perfil comportamental, né, existem duas grandes linhas, eu diria. Uma é do William Marston, que a curiosidade é que ele que inventou, ele que criou a Mulher Maravilha, né, porque ele achava que só tinha super-herói muito bruto, então precisava um pouco mais de suavidade nesse mundo. Ele criou Mulher Maravilha. E existe outra linha que é do Jung, do Carl Jung, né? Que gerou posteriormente um teste de uma mãe e uma filha chamado MBTI. Ele cria 6 tipos comportamentais, digamos assim. Mas basicamente o que a gente tem que perceber é que você tomando posse disso, e o líder tem, esse é o primeiro passo, tomar posse de qual é o seu perfil comportamental natural, qual o seu automático, né? Na linha do DISC você tem 4 perfis. Um que é o direto, muito dinâmico, de resolvedor de problema. Que fala muito, relacionamento, gosta de conversar, gosta de relacionamento, fala bem, é o festeiro. E tem o que é diplomata, que é muito ligado ao processo, gosta de atender o outro, então ele tem que ter regra clara, esse não gosta de muita mudança. E tem o indivíduo que digamos, o planilheiro, né? Aquele indivíduo que adora ficar sozinho, sem relacionamento com o mundo, mas vendo os detalhes, né? É óbvio que no dia a dia, a gente é uma mistura dos 4, a gente tem um pouquinho de cada um desses perfis. E o líder, entendendo, inclusive você citou o exemplo aí do Barack Obama, a gente tinha falado da questão da humildade, né? Ele tem a humildade de saber que ele pode não ter todas as ideias do mundo, mas ele vai buscar essas ideias. Isso que é um papel importante do líder. Buscar a informação de cada um para depois, no final, fazer a melhor escolha. E fazendo a melhor escolha e tendo todas as informações, você pode trazer uma equipe com você. Porque a pessoa pode não concordar com aquela decisão, mas uma vez que foi analisado, uma vez que ela colocou a ideia dela, uma vez que se viu os prós e os contras de todos e foi escolhida a mais adequada, a equipe se imbui de vontade de trabalhar, de fazer, de chegar a um resultado. De entender o plano, né? Muitas vezes é importante entender o plano por trás do porquê que eu tenho que desenvolver essa ação. O que liga essa ação ao próximo passo para chegar no resultado, né? Exatamente. Isso é um pouco complicado, né? O líder tem que se entender e ele tem que aprender a, digamos, ler o comportamento dos liderados dele
para transmitir a maneira de forma adequada. Um exemplinho rápido que eu sempre gosto de dar é o gerente, né, que geralmente é o resolvedor de problemas, tal, pede para a pessoa lá de TI, olha, eu preciso do relatório de vendas do ano passado, tá? Ela pede de manhã, o gerente pede isso, depois na parte da tarde o gerente volta, e aí, tá pronto? E aí o rapaz lá de TI fala assim, não, imagina, eu estou fazendo análise aqui, mas que análise? Não, eu estou vendo se o valor por vendedor, o valor por produto, o valor por fabricante, o valor por região, então consome-se muito tempo para buscar essas informações. Então, se o gestor tivesse chegado para essa pessoa, entendendo que ela tem aquele perfil de detalhista, e dissesse para ela, eu preciso do relatório de vendas, valor por vendedor somente no ano passado, e preciso que 2 horas esteja na minha mesa, ele teria obtido o melhor resultado. Então, o líder, além dele se compreender, ele tem que ter a capacidade de entender seus liderados para transmitir a mensagem da forma mais otimizada para aquele tipo de colaborador, para obter a resposta melhor e o melhor desempenho. E qual é o papel do líder no século XXI? Pergunta complexa, né? Eu diria que até não. O papel do líder é efetivamente desempenho, trazer resultados. Isso sempre foi. A questão é que hoje o mercado mudou, tudo mudou, as informações estão mais disponíveis. Então não basta dizer, faça isso, né, para o colaborador. Eu preciso saber que o que eu vou dizer para ele, a forma que eu vou dizer, se aquilo vai trazer o resultado esperado para a empresa, porque no final o líder ele tem que trazer resultado, tem que ter desempenho. Esse que é a grande importância. É o epicentro do trabalho. A grande diferença aqui no século XXI, pela, digamos, facilidade de encontro de informação, pela valorização do ser humano, diferente do século passado o líder chegava, faz isso e acabou. Eu estou mandando. Exatamente. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ouvi isso muito dentro de casa também. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso não funciona, não tem nenhuma conexão nem biológica, nem racional, né, dentro desse tipo de discurso. Não, é uma hoje. falta de respeito até pelo outro, né? E talvez a grande dificuldade seja entender que o outro merece respeito, efetivamente, só que tem gente que respeita demais o outro. E aí esquece de si, esquece do resultado, esquece do desempenho. Aí as pessoas ficam discutindo, porque eu não falei. Não, mas chega uma hora que eu preciso tomar uma decisão. Não é assim. Então talvez o maior desafio do líder hoje seja esse lado mais participativo, trabalhar esse lado participativo junto a desempenho e resultados imediatos. Quando você fala desse lado participativo, também há um limite, né? Porque democracia excessiva dentro da liderança pode causar alguns problemas dependendo do formato. Hoje, vê-se muitos líderes que, na verdade, não querem liderar e eles querem, na verdade, passar a bucha, passar a bola para a sua equipe, falar assim, e aí, como a gente resolve isso, pessoal? Achando que está gamificando a equipe, achando que está dando voz à equipe, na verdade está arrumando muitas vezes confusão. Algumas vezes funciona e outras vezes gera-se mais confusão, mais ruído ali na equipe, né? Porque você está tentando descentralizar a sua liderança, não é o seu poder, a sua liderança. Como lidar com a equipe, sendo que você talvez não esteja preparado para uma liderança e você está querendo democratizar demais? O que você acha sobre isso? É uma situação bastante complicada e difícil. Algo que acontecia e continua acontecendo é você selecionar o seu melhor colaborador numa atividade específica, o melhor vendedor, e vou colocar ele para gerenciar um grupo de vendedores. E as próprias empresas hoje, elas não estão preparadas para fazer esse tipo de promoção. Porque elas acreditam que se ele é um bom vendedor, ele vai ser um bom gerente, vai ser um bom líder. E nem sempre isso acontece, porque no nosso país principalmente, talvez no mundo de alguma maneira, mas principalmente no Brasil, a academia, as escolas, elas não ensinam liderança, elas não ensinam trabalho em grupo, não acontece nada disso. Não ensina finanças pessoais, não ensina como você se relacionar em grupo, fica lá na matemática, na biologia. E quando o indivíduo cresce, ele recebe uma promoção, ele fica sofrendo que ele não sabe nem por onde buscar, nem onde buscar
a capacitação que ele precisa para trabalhar naquela determinada área. Fica no meio do sanduíche, né? Sendo pressionado em cima, sendo pressionado embaixo. E ele quer efetivamente a promoção, porque ele vai receber mais dinheiro, uma remuneração melhor, vai receber mais benefícios, mas aí ele fica no meio, aí muitas vezes não dá certo esse trabalho, né? E aí a gente lembra lá do Peter Drucker que dizia, a pessoa é contratada pela competência técnica e despedida pelo comportamento, pela competência de relacionamento, né? Então, hoje mais do que nunca, e principalmente porque as empresas tradicionais estão mudando, não sei se deixando de existir, porque tem umas gigantescas, mas a gente vê no Brasil, né, o fenômeno das startups, as pessoas estão começando a perceber que elas têm o poder. E elas podem fazer, elas podem tentar abrir um negócio. Então você precisa, nessa questão de uma nova empresa, um novo cargo, de líderes. De líderes que entendam, que têm humildade, que têm prazo para entregar, que têm as pessoas diferentes, para sair da questão pessoal, que qualquer reunião pode descambar para esse lado. A gente vai falar no próximo intervalo, no último bloco, Edgar, um pouco sobre otimização, tempo. Você acabou de falar sobre prazos. Pelo menos dos especialistas que já passaram aqui pelo Conexão Corporativa, muitos falam sobre esse problema, que é um problema grave em que o líder não consegue determinar prazo. Nós brasileiros somos muito subjetivos, né? Olha, semana que vem você me entrega, semana que vem não é dia nem hora, né? E quando não ocorre a entrega, não há nenhum tipo de reação sobre a demora na entrega. Ou então se tem, ainda aquela reação do século XX, né? Era para entregar! Aquela gritaria, aquele descompasso com o ambiente profissional, que não é nada profissional. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também sobre subjetividade, né? Nós temos, por natureza, essa subjetividade de acreditar que se o outro olhou de uma forma diferente ou se a situação mudou, quer dizer outra coisa. Às vezes não, né? Quer dizer a mesma coisa, a pessoa não está prestando atenção em você 24 horas. Mas você não viu, Edgar? Não. Eu estava prestando atenção em 500 mil coisas. O WhatsApp tocou, o meu trabalho aqui exigiu, o meu cliente me acionou. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses temas no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em poucos minutos. Até daqui a pouco. Você está ouvindo o programa Conexão Corporativa. A apresentação do jornalista, consultor de comunicação e networking, Tiago Hermano. E voltamos para o último bloco do nosso programa Conexão Corporativa aqui na Rádio Mega Brasil. Hoje vocês sabem que nós estamos conversando sobre liderança com o Edgar Amorim, que é analista comportamental e coach executivo. E aí queremos aqui entender, o Edgar já nos contou um pouco sobre as oportunidades de ser líder. E o primeiro ponto é, conheça-se, reconheça-se se você não sabe quem é você, porque afinal de contas o mundo mudou tanto, os valores mudaram tanto, a forma de enxergar as coisas precisa... na verdade, precisa de um novo olhar, né? Peneirar aquilo que vovó e mamãe falaram, porque nem tudo serve para os dias atuais. Você nasceu no século XX, mas você é do século XXI atualmente. Você tem que conviver com gerações que são totalmente diferentes da sua e que serão líderes, serão seus líderes dentro da empresa por onde você passar. Edgar, eu comentei no final do segundo bloco sobre... o tempo e otimização. Você falou sobre o papel do líder, né, como ele precisa ser. E aí, mas como colocar a timing nas coisas? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que ouvir meus funcionários. Gente, amanhã temos reunião, tal horário, a pauta é essa, e deixa as pessoas se prepararem. Lançar informação e dizer para as pessoas sobre o que será dito, isso ajuda a otimizar o tempo na hora de chegar numa reunião, as pessoas chegam mais bem preparadas, porque nem todo mundo tem conhecimento técnico, às vezes, para tomada de uma decisão, mas é importante o líder ouvir, falar, o que você faria nessa situação? Exatamente. É por aí que funciona, ou tem alguma outra técnica que você sugere para facilitar essa captação em massa de informações e depois a aplicação dela?
Olha, reunião é algo que tem que ser, assim, tem que ser realizado, não tem jeito, tem que ser, mas tem que ser produtivo. Eu citei da empresa lá da Cabletron, dos gestores estilo cowboy, que não tinha cadeira dentro da empresa, era exatamente para abreviar esse processo de tomada de decisão numa reunião. Existe um autor americano, um consultor americano que chama Patrick Lencioni. Ele tem uma empresa que faz muitas consultorias lá na área. Ele criou uma abordagem para se trabalhar a equipe e ele criou um livro falando de... eu não me lembro o tema, mas ele critica, ele xinga demais reunião. Reunião não presta, não é um horror, não dá certo. Para você efetivamente fazer uma reunião produtiva, você tem que ter pauta, chegar, falar e conversar e tomar decisão. Se não é tomar decisão naquele momento por algum motivo, é que marque-se logo outra próxima para tomar decisão efetivamente. Mas essa questão da reunião, a gente se perde muito fácil nela. Como foi a festa de ontem, a outra não chegou, coisa desse tipo. Tem vários tipos de reuniões, né? Tem reunião para opinião, tem reunião para trabalho. Sem dúvida nenhuma. Hoje em dia existem ferramentas que às vezes evitam até reunião, mas aí você tem que capacitar as pessoas para esse tipo de situação. Esse Patrick Lencioni, ele tem uma abordagem para trabalho em equipe e que um dos pontos principais do líder, né, além de se reconhecer o outro, é criar uma equipe de alto desempenho que fala que a equipe tem que ter confiança, tem que ter discussão de ideias, e discussão de ideias é de ideias. Então, uma equipe boa não é aquela equipe silenciosa e nem aquela que se estapeia, mas ela discute, bate na mesa, conversa, porque todos colocam ideia. E todos vão colocar ideia se houver confiança na equipe. E o líder tem que saber criar esse caminho. Agora, a partir dessa discussão de ideias, tem que ser tomada uma decisão, que se não houver consenso, o líder tem que tomar essa decisão e colocar prazos e cronômetros. Ele cria até um painel de controle para seguir. Como que está isso? E reuniões constantes de acompanhamento, né? Hoje em dia, com o método ágil, né? Mundo agile, tudo isso contribui para tentar chegar nesse ponto de reduzir o tempo das minhas entregas, né? Então, assim, o líder tem que estar ligado nisso tudo. Essa questão que está saindo, que veio do TI, que é o Agile, para desenvolvimento de software, está começando a se proliferar assim de uma maneira tão rápida que eu até me impressionei, né? Até o início do ano não se ouvia falar disso, Agile para desenvolvimento de software. Agora o pessoal de RH está preocupado com isso, está se falando muito disso. Por quê? Porque o Agile, ele tira as firulas, digamos, do meio do caminho, né? Você tem que chegar num resultado, se não inteiro, mas aos pedaços, para a gente chegar lá e ter uma entrega efetiva, né? Então, o líder tem que estar ligado nisso também, nas ferramentas que ele pode ter para alto desempenho da equipe dele, né? Isso é uma grande realidade. E subjetividade? Um dos problemas de lideranças tem a ver com essa subjetividade também. Tanto da equipe olhar para a cara do líder e falar, eu acho que hoje ele está de mau humor porque não resolvi tal coisa, ou então ele está de mau humor por conta da vida pessoal, e ao mesmo tempo o líder olhar para a equipe e falar assim, eu acho que a pessoa não está produzindo, porque ela está parada, quietinha, calma ali, né? Como trabalhar essa subjetividade a favor da liderança? Então, isso que você tinha mencionado anteriormente, que eu não cheguei a comentar, é um problema sério, né? À medida que a pessoa se conhece, entende que o outro tem um estilo diferente, a ideia é que ela não faça essa interpretação subjetiva do outro. À medida que você consegue ter uma equipe que tem confiança, e confiança na equipe significa, eu não vou ter vergonha de fazer uma pergunta que pode ser idiota, eu não vou ter vergonha de falar algo que vão zombar de mim, que geralmente as pessoas gostam de falar coisas boas, legais, que todo mundo gosta, né? Existe um estilo comportamental que precisa muito de reconhecimento. Então esse indivíduo pode ter uma ideia brilhante e não falar porque ele está presumindo subjetivamente que alguém não vai aprovar, vai desaprová-lo. Então o papel do líder é entender, fazer com que a equipe dele se desarme dessa subjetividade, efetivamente, em prol do desempenho. Uma vez que eu tenho uma meta, que eu tenho um objetivo claro, isso é muito importante, todos devem saber que todos estão trabalhando para aquela meta e que todos podem contribuir de alguma maneira. E se a minha contribuição não foi escolhida, a do outro pode ser. Então tem que eliminar qualquer tipo de subjetividade, porque senão vira uma questão
pessoal, pode virar uma questão pessoal. Porque o outro vai dizer para mim, mas por que você não falou isso? Aí eu vou dizer, não, é que eu pensei que você... Eu pensei que você estava chateado, eu não falei, puxa, mas se você tivesse falado... Eu tenho um exemplo disso, de uma empresa aí, de um integrador, que acho que até quase faliu, está quase falindo. Quando estava conversando de equipe, desenvolvimento de pessoas, o meu amigo falou assim, que era diretor comercial lá, falou, puxa vida, a gente vai precisar, acho que talvez fazer um trabalho com você, porque a gente vendeu um projeto para o Uruguai, fomos fazer a instalação, e o grupo que estava fazendo isso, gerenciando o projeto, instalando, um deles falhou. Só que um indivíduo viu que o outro ia falhar. E aí eu fui perguntar para ele, mas por que você não falou se você sabia que ele ia falhar? Ah, eu fiquei com vergonha, porque achei que ele ia ficar bravo, que ele sabia, que ele não gostava. Então criou uma subjetividade que criou um problema. Você também tem um outro lado também, que é do invasivo, né? Eu conheço algumas pessoas, e isso acontece na prática, né, que fazem isso. Você está abrindo uma garrafa, a pessoa, não, deixa que eu faço. Ela já enfia a mão por cima e já não deixa você fazer, ela atropela os processos, e isso acaba também gerando esse ar de desconfiança, né, no ambiente, que não deveria ser subjetivo, mas também não deveria ser invasivo, né? Então, uma vez que você conhece o estilo comportamental, aprende a trabalhar com estilos comportamentais, ou seja do MBTI, ou seja mesmo do DISC, você já vai interpretar de outra maneira. Você vai abrir a garrafa, vem o outro e abre, você vai pensar, poxa, esse é o estilo comportamental dele, ele gosta de fazer assim, então deixa ele fazer assim. O que precisa se tomar cuidado, é que você falou de, às vezes, de atrapalhar o processo, essa pessoa com esse estilo pode atrapalhar o processo. Então, se isso estiver por acontecer, aliás, esse é um outro item das 5 disfunções lá do Patrick Lencioni, é responsabilização. A pessoa se responsabiliza e sabe que o outro pode cobrar ela. Então, se você vê alguém que está caminhando porque tem um estilo comportamental que contribui eventualmente para criar problema no processo, essa pessoa tem que estar aberta, por causa da confiança na equipe, para receber uma desaprovação de alguém, uma cobrança. Olha, isso que você está fazendo vai criar esse problema. Então, ela tem que aceitar isso. Uma equipe ideal é que, puxa vida, realmente vai acontecer. E não vira um desacordo pessoal. Não, eu vou fazer, é algo pessoal. Isso, não, é algo para o resultado da empresa. Agir dessa forma não é legal. E ouve-se, quando fala-se muito do ambiente comportamental, né, que acabou ficando tudo muito mundo Disney, né, muito fofo. Não, você tem que entender-se, tem que entender o funcionário, tem que entender, tem que gamificá-lo para conseguir os resultados. Mas essa responsabilização é fundamental, né? Olha, fundamental. Você é responsável por esses 3 passos. Não fez, você é o responsável. Tá? Então, ou seja, você tem qualidade, capacidade ou você não tem, né? Então existe também esse lado 2, que é a cobrança, e que é necessário para chegar a ser o resultado. Nos resultados da empresa. E muitas vezes as pessoas estão buscando um resultado que parece ser o resultado da empresa, mas é um resultado para ela, para o ego dela. Ela quer chegar primeiro, ela quer fazer. Então precisa se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa também. Ontem eu vi uma crítica, uma discussão lá no Facebook a respeito de escolaridade. Precisa acabar com continuidade na escola. Eu escrevi, o que a gente precisa, o problema, né, não é a continuidade de ano, que passa do ano automaticamente. É que a educação está ruim mesmo, né? Ela fala assim, mas tem aluno que chega, eu sou professor, tem aluno que chega para mim e fala assim, eu não vou fazer isso, professor, eu vou passar mesmo. A gente tem que responsabilizar, as pessoas são responsáveis pelas vidas dela, seja em casa, seja no trabalho, seja na atividade que ela tem que estar fazendo. A gente está faltando muito de pessoas assumindo responsabilidade. Tem muitas assumindo, mas tem uma grande maioria que... Pois é, o motivo desse programa de hoje, Edgar, foi exatamente trazer esse ponto de vista sobre lideranças, né? Quem é líder está sufocado. Pelo menos há uma percepção de, se tiver errado, você pode me dizer. Quem está abaixo está querendo se tornar líder, mas às vezes o salário só não basta, né? E aí, como desenvolver-se? Como desenvolver uma equipe, como conseguir liderar projetos e ter resultados para a empresa, resultados financeiros,
e também sociais, porque Claro. hoje em dia as pessoas estão buscando outros fatores intangíveis como felicidade, como satisfação pessoal, né? Claro, claro. A gente vive num mundo, se a gente não cuidar dele, e ele está cheio de pessoas, se a gente não se cuidar, acaba, não é por aí. A grande dificuldade, né, a pressão do líder, por que caminho eu sigo? É porque é fácil descobrir como se conseguiu competência técnica. Perfeito, vai na academia, faz o curso de especialização, vai lá em Harvard, vai na Disney, maravilha, legal. Mas e para lidar com as pessoas? Vai fazer o curso de psicologia. Pô, mas 5 anos de psicologia... Não dá. Agora que você já se formou, tem sua formação. Não é por aí. Existem caminhos para isso, né? Vamos fazer o coaching. Pô, mas o coaching é caro pra caramba. Era caro, tem mais gente no mercado, tem muita gente ruim também, meio que se prostituiu, digamos assim, esse mercado, ficou complicado, né? Mas existem programas de treinamentos muito sérios, né? Muito sérios e muito legais. E é isso que o líder tem que estar tentando buscar, encontrar, fazer uma análise, né? Buscar referências para fazer essa capacitação comportamental, né? Que talvez seja a grande dificuldade que todo mundo... por onde eu vou começar procurando, né? Tem vários caminhos aí, né? Amorim Pimentel, que é a minha empresa, é um deles, mas tem vários outros. Mas está atento a essa questão de DISC, de MBTI, de programas de desenvolvimento pessoal para áreas específicas. Os programas que nós estamos trazendo da Wiley americana, eles já são programas de 20 anos aí e trabalham muito, mostram essa questão de comportamento e em seguida trabalhar específica. Por exemplo, liderança. A gente tem um curso de liderança, nós fizemos uma semana passada numa empresa para 30 líderes, em que você trabalha como aprender a descobrir os receios e metas do seu colaborador. Qual o seu estilo de gerenciamento que você tem que ter dele? É de suporte? Ou é mais de liberdade? Né? Então, existem esses programas, e em geral são programas muito pequenos, que dá para se trabalhar com algumas dinâmicas. E claro, existe hoje, também se fala muito, e é algo importante, inteligência emocional. Tem programas para se trabalhar inteligência emocional. Essa é uma das principais habilidades do século XXI a se desenvolver, né? É conseguir ter um poker face diante de situações absurdas ou que você não compreenda. Né? Exato. E o interessante da inteligência emocional, eu trabalho com uma abordagem que fala reconhecimento de emoções. Então, antes de você explodir, você percebe a emoção que está vindo. Depois você toma a decisão qual é a ação mais adequada para aquele momento. E o terceiro pilar é propósito de vida. Então, se você tem um propósito de vida, você consegue direcionar melhor as suas emoções. Antes era ter uma casa na praia, ter uma casa na cidade, ter um carro, ter uma família. Era um propósito padrão para todo mundo, né? Exatamente. E ter uma casa na praia. Viram que ter uma casa na praia é uma furada se você não morar na praia. Hoje tem propaganda que o filho ganhou o carro lá. E, pai, por que você faz isso para mim? Meu Deus do céu. Tem que pagar gasolina. Não, é um outro filho. Edgar, para finalizar, dicas finais para líderes ou quem quer se tornar líderes e, na sequência, deixa um contato com você. Perfeito. Quem está em situação de liderança, assumindo uma liderança ou querer assumir uma liderança, além do lado de competência técnica, né, é importante entender a si mesmo. Existem ferramentas para esse autoconhecimento, te permite também conhecer o outro e existem ferramentas para você estruturar equipes de alta performance, tá? Amorim Pimentel, que é a minha empresa, consultoria e treinamento. A gente tem uma parceria com a empresa americana que chama-se Wiley, que é a editora de livros, mas tem uma área de desenvolvimento humano. Ela fornece avaliação comportamental DISC, que eu também ofereço, e nós temos vários programas aí de capacitação na área de liderança, vendas, equipe. Quem quiser saber mais pode consultar o nosso site www.amorimpimentel.com.br. Excelente. Edgar Amorim, analista comportamental e coach executivo, hoje conversou com a gente aqui em 3 blocos do programa sobre liderança, oportunidades e desafios, né? Vimos que para ser líder não basta querer, precisa se reentender-se, desenvolver-se para depois desenvolver a equipe para, a partir daí, chegar nos resultados os resultados que a empresa espera, né? Geralmente são financeiros, não é isso? É isso. Mas tem um universo aí em torno. Eu adoro essa complexidade do comportamento no dia a dia. Afinal de contas, como vocês sabem, aqui no programa Conexão Corporativa, o nosso objetivo
é trazer sempre especialistas que possam ajudá-los nas suas carreiras, nas suas vidas e também a ter uma melhor qualidade e bem-estar social em convívio em grupo. Bom, nós ficamos por aqui. Eu quero agradecer a equipe de produção da Mega Brasil, na mesa de som e produção Amanda Tamura e na direção Marco Antônio Rossi. Nós ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço. Termina aqui Conexão Corporativa, um programa que analisa como relacionamentos podem valer mais do que dinheiro. A apresentação de Tiago Hermano, jornalista, consultor de comunicação e networking. Conexão Corporativa é apresentado todas as quintas-feiras às 5 da tarde, com reapresentações às sextas às 10 da manhã e às segundas às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.